Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com Deus através deste devocional. Um momento de fortalecer a nossa saúde física e espiritual, sobretudo a nossa fé. O tema de hoje: o mundo não é uma colônia de férias. Leitura bíblica, livro de Salmos, capítulo 30. A palavra diz: Ação de graças pela libertação da morte. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade: jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei: que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Tem em mãos o bloco de anotação caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Em continuidade ao 8º módulo, falando sobre quando tudo parece perdido, o versículo em destaque encontra-se em Salmos 30, versículo 5. A palavra diz: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! O mundo não é uma colônia de férias. Preste atenção. Para os momentos mais difíceis, temos a promessa de que a tristeza não vai durar para sempre. Deus nos ensina sobre a vigilância para percebermos que este mundo não é uma colônia de férias. As advertências são necessárias, porque também nós temos as marcas da rebeldia, do orgulho e da idolatria de Israel. Continuamente nos agarramos ao passado e reconhecemos o nosso distanciamento de Deus. Preferimos o que nos dá a impressão de segurança e ainda nos surpreendemos quando o Senhor põe algum limite e dá um basta para corrigir o curso da nossa vida. Assim, não avançamos nem crescemos. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Conforme Lucas 12, versículo 37. O Senhor da parábola é o próprio Senhor Jesus. Eu e você somos os servos. É um chamado à vigilância final. De tudo vamos prestar contas. Vamos ser avaliados. Contudo, o Senhor vai confraternizar com os servos fiéis. Aqueles que o serviram com integridade agora serão servidos por ele. Precisamos estar atentos e dispostos a obedecer a Deus, porém, é ainda mais fundamental nos lembrarmos do quanto Deus nos ama e de que deseja o melhor para nós. Isso continua sendo verdade mesmo que sejamos provados e corrigidos por Ele. Eis o nosso privilégio e desafio como cristãos, livres dos acessórios inúteis. Comece a correr e nunca desistam.
Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus. E começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus, conforme Hebreus 12, versículos 2 e 3. Medite sobre isso e ore a respeito. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Deleitando e meditando no versículo em destaque, Salmos 30, versículo 5. O novelista francês Romain Rolland, Nobel de Literatura de 1915, dizia: a vida não é triste. Tem horas tristes. De fato, temos muitas alegrias na vida, mas tem hora. Essas brigas domésticas, esse ciclo de pandemia, doenças, essas mortes, esses desentendimentos políticos. São tantas as situações complexas da vida, não é verdade? As horas ou mesmo dia tristes não são pecado, necessariamente. Homens e mulheres de Deus se entristecem por razões diversas. O próprio Jesus se entristeceu e chorou. Ele chorou no funeral do amigo Lázaro, mesmo sabendo que o traria de volta à vida. Daí a pouco, conforme o livro do apóstolo João, capítulo 11, versículo 35. No Getsemane, na véspera de sua crucificação, ele pediu aos 3 discípulos mais chegados que lhes fizessem companhia e orassem por ele, pois estava profundamente triste. Mateus 26, versículo 38. Essas tristezas são inevitáveis e de pouca duração. Como disse o salmista, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. O versículo em destaque no dia de hoje, Salmo 30, versículo 5, vem mesmo, se não ficarmos a lamentar as adversidades, as injustiças e as ofensas que sofremos. Nada de guardar mágoas, meu irmão, minha irmã. Os missionários Paulo e Silas foram injustamente açoitados e presos em Filipos, e isso por estarem pregando o evangelho e ajudando as pessoas. Acredito que, no primeiro momento, eles ficaram tristes, quem sabe indignados, mas reagiram e confiaram em Deus, na prisão, feridos, acorrentados, sem saber o que de pior lhes poderia acontecer na manhã seguinte. Eles não tiveram medo, não se queixaram, não se fizeram de vítimas, não se deram por vencidos, não se entregaram à tristeza, mas à oração e ao louvor. Está escrito que, por volta da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 16, versículo 25. Então, Deus lhe deu a oportunidade de evangelizar o carcereiro e sua família. Todos se converteram e foram batizados naquela mesma noite, antes do amanhecer. O carcereiro e os seus se alegraram porque creram em Deus. Versículo 34. Imagine a alegria de Paulo e Silas. Anos mais tarde, Paulo foi preso outra vez e levado para Roma para ser julgado. Na prisão, ele escreveu algumas de suas cartas às igrejas do Novo Testamento, inclusive a carta mais alegre, justamente a que escreveu aos cristãos de Filipos. É nessa carta que ele recomenda: alegre-se sempre no Senhor, repito, alegre-se, aleluia. Filipenses 4, versículo 4. No Senhor, com o que o Senhor faz, significa para nós mesmo quando as circunstâncias são adversas. Geralmente culpamos os outros ou as circunstâncias por nossa tristeza, mas a causa bem pode ser nossos próprios pecados e equívocos. Davi, quando pediu perdão a Deus por seu adultério com Batseba, ele pediu também que o Senhor lhe restaurasse a alegria que tinha antes de pecar. Salmos 51, versículo 12. O pecado sempre causa tristeza, e muita. Se o reconhecemos, confessamos e deixamos, se nos corrigirmos e nos reconciliarmos com os envolvidos, recuperamos a alegria. Se não, que tristeza. E isso é perigoso. Morrer de tristeza. Dizem os pesquisadores, não é apenas uma expressão hiperbólica.
Lembre-se da sugestão que eu fiz no início do devocional. Caneta, lápis, papel, um bloco. Pegue uma folha de papel. Trace uma linha vertical no meio. Numa coluna, lixe os seus problemas, suas adversidades, suas perdas, suas tristezas. Noutra, todo o bem que o Senhor lhe tem feito. Você verá que tem muito mais motivos para agradecer e se alegrar do que para se lamentar e se entristecer. Leve em conta que até mesmo o que nos parece mal o Senhor usa para o bem. O Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, versículo 28. Então, se a tristeza o abater, fascine-se com esses textos e exemplos bíblicos e converse com a própria alma, mais ou menos assim como o salmista. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Salmos 42, versículo 11. É assim que a tristeza da noite dá lugar à alegria da manhã. E eu finalizo esta mensagem com esta reflexão. Preste atenção. Deus é Deus de toda consolação, conforme 2 Coríntios capítulo 1. Mesmo quando Ele lida de maneira dura para com o nosso pecado e rebelião, Ele o faz para o nosso bem. Dura apenas um pouco e se transforma em alegria. Se você está sendo disciplinado ou está enfrentando as consequências cruéis do pecado, por favor, não desista, jamais! Amanhã virá. E naquele amanhecer, a graça de Deus. Realmente vale a pena esperar. Recebam essas palavras em nome de Jesus. Pai amado, querido Deus, poderoso Tu és, Pai. Toda a honra e toda a glória damos a Ti. Por favor, abençoe os Seus filhos que estão enfrentando dificuldades, Pai. Por favor, ajude-os a aguentar a noite, para que quando vier o amanhecer, eles possam experimentar a grande alegria que vem a seguir. Por favor, abençoe as seguintes pessoas, querido Senhor. Aqueles que estão enfrentando os problemas difíceis da vida, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que estão fazendo radioquimioterapia, estão fazendo hemodiálise. Por aqueles que perderam os seus entes queridos. Por aqueles que estão desempregados. Por aqueles que estão encarcerados. Por aqueles que estão morando na rua. Por aqueles que descobriram a traição. Apresento a minha família, meus amigos, parentes queridos e a cada um que estão ouvindo esta mensagem. Por favor, Pai, as ajude a encontrar a sua alegria. No nome poderoso de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro para a glória do Senhor.